Passo, portanto, a palavra à doutora Gislaine para a sua exposição. Doutora Gislaine. Obrigada, desembargador Vitor Laus. Inicialmente, cumprimento a todos os presentes, a todos os magistrados e profissionais. Cumprimento também aos demais membros da mesa. Eu venho aqui, em nome da Advocacia Geral da União, participar desse evento tão importante que trata sobre a judicialização da saúde, porque, afinal de contas, é um tema que aflige a todos, né? Não apenas aos magistrados, mas a todos os atores atuantes no processo e à sociedade como um todo. Eu vou falar um pouquinho hoje, conversar com você sobre as políticas do SUS e os impactos da judicialização. Eu preparei um material para nos auxiliar. Bom, ligeiramente, o conteúdo que eu vou abordar, vou falar um pouquinho do SUS, do conceito e da abrangência do SUS, o conceito que se pode extrair do texto constitucional e também da legislação infraconstitucional, basicamente a Lei 8080, que é a Lei Orgânica do SUS. Em seguida, eu vou trazer alguns exemplos de políticas públicas em saúde, que muitos pensam que o SUS é apenas terapêutica, né? Apenas recuperação da saúde. Não, não é. Ele é muito mais abrangente, como eu vou mostrar. E os impactos da judicialização da saúde. Eu optei por trazer essa exposição dos impactos da judicialização à luz do acórdão do TCU 1787, que é um acórdão do ano passado, de agosto de 2017, que ele é fruto de uma auditoria operacional do TCU no Ministério da Saúde. Eles utilizaram dados coletados do Ministério da Saúde e de algumas secretarias estaduais e municipais de saúde e também do Poder Judiciário sobre a judicialização. E fizeram uma série de apontamentos, conclusões e recomendações, sobretudo para o Ministério da Saúde. Vou trazer também alguns dados sobre os gastos do Ministério da Saúde com as demandas judiciais. São dados atualizados de 2017 e 2018 também, e sobre a evolução da judicialização na última década. E, no final, alguns dados sobre a judicialização aqui na 4ª região. Bom, nessa primeira lâmina tem a norma matriz do direito à saúde, que é o artigo 196, e ela já traz alguns componentes do conceito do SUS, que são políticas sociais e econômicas também, ações e serviços de promoção, proteção e recuperação à saúde. A recuperação à saúde é o que a gente mais vê, que é a questão da terapêutica integral, mas existe também a promoção e a proteção. Nós temos o artigo também 198, que fala, mais uma vez, que o Sistema Único engloba ações e serviços públicos, né, integrados em uma rede regionalizada. Nós temos o artigo 200, que também fala um pouquinho sobre o SUS, das atribuições do SUS. Aqui, nesse artigo 200, a gente já consegue observar que o SUS ele é muito mais amplo do que a gente pensa. Claro, a grande parte da judicialização ela é em terapêutica, em recuperação da saúde. Mas a gente já vê também, em alguns estados, a judicialização em outros campos do SUS. Nós já tivemos aqui, na 4ª região, por exemplo, uma ação de saneamento básico, com base no artigo 196 da Constituição, por exemplo. Também temos a questão da vigilância sanitária, epidemiológica, temos a questão do meio ambiente, proteção ao trabalho, tudo isso faz parte do conceito de Sistema Único de Saúde. Aqui eu já trago uma norma infraconstitucional, que é a Lei 8080, que é a lei orgânica do SUS. Eu trouxe o sumário dessa lei para que a gente observe que a Lei 8080 ela não abarca somente o Sistema Único de Saúde, Sistema Público de Saúde. Ela trata também dos serviços privados de saúde, que é a saúde suplementar. Por que ela traz a saúde suplementar também? Porque os serviços privados de assistência à saúde podem integrar o SUS de forma complementar, por meio de convênios e contratos públicos, que a gente vê também. Aqui nós temos o artigo 4º da Lei 8080,
que traz o conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas, constituem o Sistema Único de Saúde, mais uma vez. Na verdade, a 8080 ela reproduz, basicamente, o conceito que é nos dado pela Constituição Federal. Aqui, o artigo 5º traz os objetivos do Sistema Único de Saúde, traz, novamente, a questão da promoção, proteção e recuperação, mas não somente. O artigo 6º, ele é mais explícito, né? A execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. É aqui nesse inciso que mais se concentra a judicialização da saúde. Aqui os demais incisos do artigo 6º, que tratam de outros objetivos do SUS, além da terapêutica. Aqui eu trago o capítulo 8. O capítulo 8 da 8080 ele foi introduzido pela Lei 12.401, de 2011, e ele concentra o arcabouço normativo que é discutido nas ações de saúde atualmente, que é a questão de toda a terapêutica, de toda a recuperação da saúde. Nós temos o artigo 19M, que trata sobre a dispensação dos medicamentos e também produtos de interesse à saúde. Esses produtos de interesse à saúde, mais adiante na lei, são conceituados. Eles trazem a dispensação de medicamentos e produtos, sejam eles previstos ou não em PCDTs, que são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, muitas vezes, nós temos aquela ideia que, para o medicamento ser fornecido, ele deve estar no PCDT. Não necessariamente. A própria lei prevê que, estando ou não no protocolo, o medicamento pode ser fornecido. Se não está no protocolo, ele deve estar em uma das listas de medicamentos, ou na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é aquela lista nacional, ou na relação suplementar. Essas relações suplementares, elas são elaboradas pelos estados e pelos municípios. Ou seja, ainda que uma medicação, um medicamento não esteja na RENAME, ele pode, sim, ser fornecido pelo Estado e pelos municípios. Isso a lei prevê também mais adiante. Por quê? Porque o Brasil ele tem um tamanho, uma dimensão continental, e nós temos diferenças de dados epidemiológicos. Nós temos doenças que são mais recorrentes aqui no Sul, que não tem, por exemplo, no Norte e Nordeste do país. Então, a partir de dados epidemiológicos e características regionais e locais, os estados podem eleger medicamentos para fornecimento da população local e regional. Nós temos o inciso 2, que daí falam dos procedimentos terapêuticos. Os procedimentos terapêuticos, sim, devem estar previstos na lista do SUS. O artigo 19N, ele conceitua os produtos de interesse para a saúde, como eu disse anteriormente, que engloba órteses, próteses, bolsas coletoras, e também conceitua protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. O 19O, ele prevê o que deve estar contido no PCDT. Ele deve fazer uma análise daquela medicação, na verdade, o PCDT ele não é de um determinado medicamento, ele é de uma doença ou agravo. Então, ali naquele protocolo, estarão todas as diretrizes terapêuticas e todas as linhas de tratamento para aquela doença. Então, ele deve analisar todas as tecnologias, sejam medicamentos, sejam procedimentos, de acordo com a eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade. O artigo 19P, que contém o que eu disse antes sobre a falta de protocolo clínico. A falta de protocolo clínico não significa que o medicamento não será dispensado, mas ele deverá estar previsto numa das relações de medicamento. O inciso 1 fala da RENAME e o 2 e 3 das listas suplementares, como a lei define, as listas dos estados e dos municípios. O 19, que fala da questão da incorporação de novas tecnologias, incorporação
exclusão e alteração de medicamentos, produtos e procedimentos das listas e dos PCDTs. Ele relata e traz como será feita essa incorporação, essa análise que é feita em âmbito nacional e exclusivamente pela CONITEC, pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. Aqui fala da questão das evidências científicas e da avaliação econômica, que no frigir dos ovos é o custo-efetividade. Então, a gente verifica que, basicamente, nesse capítulo 8 está quase toda a judicialização da saúde. Sempre um desses artigos estão sendo discutidos nas ações judiciais. O 19T fala da vedação de comercialização, de fornecimento, pagamento, ressarcimento, reembolso de qualquer tecnologia que não esteja autorizada pela Anvisa. Aqui ele fala de tratamentos experimentais ou de uso não autorizado pela Anvisa e fala também de sem registro na Anvisa. Qual é a diferença do sem registro e de uso não autorizado? Por vezes, aquele medicamento, por exemplo, tem registro na Anvisa, mas não para aquela determinada doença, não para aquele determinado uso. Então, nesse caso, ele é considerado off-label e também há vedação legal de fornecimento. Então, ele não vai ser fornecido administrativamente, então há essa recusa de fornecimento pelo SUS. Fora a questão, que é em outra legislação, da vedação de comercialização em âmbito interno de tecnologia não prevista. Nós temos recebido agora, às vezes, tem a determinação judicial para eventual fornecimento de medicamento pelas 3 esferas. E aí, eventualmente, o município ou o Estado fornece. E quando não está na lista, a gente está vendo agora as ações do município em face da União pedindo reembolso. Realmente Sim. Existe a... Porque não tem pactuação. O que acontece? Judicial depois não... Tem que haver determinação judicial para que haja esse ressarcimento. Não é feito... Administrativamente, não. O município pode... Ressarcimento ao município? Sim, ao município. Isso, pela União. Pela União. A decisão judicial sai solidariamente para os 3 prestários. O município tem que demandar ao Ministério da Saúde, é aberto um procedimento específico, depois eu vou falar um pouquinho sobre esse procedimento. Mas o que acontece? No momento que uma medicação ela é fornecida pelo SUS, existe pactuação. O que é pactuação? É a definição de qual esfera, em que componente essa medicação está incluída, se é no componente básico, especializado e estratégico, e qual é o ente público que vai fornecer e qual vai financiar. Essa é a pactuação. Tudo que está fora da política pública, ela não tem pactuação. Por isso é importante que a decisão judicial defina, e é uma das teses da União, falando aqui profissionalmente, é que tem que ter, no momento que está fora da política e não há pactuação, tem que ter uma definição. E se é solidária, é 1/3 para cada ente. Né? A gente tem um problema grave da questão dos ressarcimentos no Ministério da Saúde, que depois eu vou falar mais adiante, o ressarcimento administrativo, né? Que grande parte das decisões determina o ressarcimento administrativo. Mas qual é o problema do ressarcimento? Não é que a União não queira ressarcir. O que acontece? Há um descompasso, uma desorganização muito grande que foi observado dentro do Ministério. Os ressarcimentos, eles são atribuições das secretarias finalísticas. A gente tem a SVS, que é a Secretaria de Vigilância Sanitária, nós temos a SAS, Secretaria de Atenção à Saúde, e a que a gente chama de SCTI, que é a Secretaria de Tecnologia e Insumos Estratégicos. Então, de acordo com a secretaria, é um procedimento diferente. Então, vocês imaginam as secretarias estaduais e municipais de saúde juntando uma série de documentos e cada secretaria exige um documento diferente, faz uma exigência diferente. Então, isso é muito difícil e não há uniformidade. De acordo com o gestor, mudou o gestor na secretaria, mudou a sistemática de ressarcimento. E isso é ruim, é muito ruim. Mas, realmente, do município, eu nunca me deparei com isso no processo, a questão de ressarcimento do município, até porque na esfera federal, na judicialização, a gente vê poucos
municípios integrando o polo passivo, e quando o fazem, é por uma questão de logística de entrega de medicamento, enfim, eles não são envolvidos na questão de ressarcimento e nem de financiamento dessa judicialização. Continuando. Aqui eu trago a Portaria de Consolidação número 2, de 28 de setembro de 2017. Essa portaria ela consolidou diversas políticas nacionais de saúde. Ela unificou uma série de portarias esparsas que o Ministério da Saúde tem, exemplificativamente a portaria 1553 e 1554, que trata do componente especializado, por exemplo. Grande parte das regras estão na portaria de consolidação. A questão de política oncológica também é bem interessante. É uma portaria extensa, muito extensa, mas que vale a leitura e a pesquisa tópica nela agora. Eu trouxe ela só para exemplificar algumas políticas do SUS. Ali no artigo 2º, políticas gerais, né, políticas de vigilância em saúde, de saúde mental. Nós temos políticas de controle de doenças. Nós temos políticas por segmentos populacionais, aí, os adolescentes, os idosos, os deficientes. Políticas de equidade social também, população do campo, população negra, lésbicas, gays, bissexuais. Políticas gerais de organização de atenção à saúde, que tem, incluindo assistência farmacêutica. Por agravos específicos, e aqui inserida a política de atenção às pessoas com doenças raras, que é o inciso 10, trouxe somente para ilustrar realmente. Agora, entrando no tema principal, que é a questão dos impactos da judicialização da saúde, eu vou mostrar aqui alguns apontamentos que eu considerei mais interessantes e pertinentes aqui para o evento. Tem o número do processo, o acórdão é o 1787 de 2017, de relatoria do ministro Bruno Dantas. A unidade técnica envolvida foi a Secretaria de Controle Externo de Saúde. E qual foi o assunto, o objetivo? Foi uma auditoria operacional com o objetivo de identificar o perfil, o volume e o impacto dessas ações de saúde. A unidade técnica utilizou dados de 2013 e 2014. A auditoria iniciou em 2015, então os dados são anteriores. E como nós vamos observar, pouca coisa mudou, né? A judicialização é crescente da mesma forma. Nós temos algumas recomendações que foram feitas ao Ministério da Saúde que estão sendo atendidas. Nós temos as recomendações do próprio CNJ. Então, há uma tentativa, sim, de organização do gestor público para mitigar esse impacto da judicialização. Outro objetivo foi investigar a atuação do Ministério da Saúde, principalmente, e de outros órgãos e entidades, né, e os efeitos negativos. Dentre essas entidades, tem o Poder Judiciário também. Opa. Aqui foram utilizados dados de poucos tribunais da Justiça Estadual. Por quê? Porque havia até então, em 2013 e 2014, uma ausência de dados qualitativos e quantitativos, né, em diversos tribunais, né. Então, em 2013 e 2014, foi possível extrair informações dos 3 tribunais de justiça, por exemplo, aqui da 4ª região, e dos 5 tribunais regionais federais. Esses foram os dados utilizados. O primeiro apontamento aqui. Diante da impossibilidade de ofertar toda e qualquer terapêutica para todos os usuários do SUS, é necessário alocar recursos disponíveis de forma racional. Esse foi o primeiro ponto destacado pelo TCU, que é a questão de uma política alocativa com racionalidade dos recursos públicos. E também trouxe a questão de critérios de eficácia, segurança e custo-efetividade, que o custo deve, sim, ser considerado.
O TCU utilizou um estudo internacional de 2011 que analisou dados de judicialização de alguns países latino-americanos, dentre eles a Argentina, a Colômbia e o Brasil. Esse estudo apontou alguns fatores que contribuíram com o desenvolvimento dessa judicialização, o aumento da judicialização nas últimas 2 décadas. Foi apontado, primeiramente, a questão da revolução tecnológica, que é o acesso à informação que a internet possibilitou. Hoje em dia, aquele que padece de uma doença vai para a internet, procura os melhores tratamentos, ainda que esse tratamento não seja dispensado no país. Por isso, aumentou também uma demanda por medicamentos importados e tratamentos no exterior. Um segundo item apontado foi a questão da revolução dos direitos na pós-Guerra Fria. O desenvolvimento de novas tecnologias farmacêuticas, que o SUS, infelizmente, não consegue acompanhar, e a baixa capacidade de pagamento dos sistemas e dos planos de saúde em relação à oferta de novos tratamentos e demandas por eles. O que acontece? Muitas vezes, aquele paciente tem um plano de saúde, diante da negativa do plano de saúde, ele vem para o SUS e acaba ocasionando esse impacto no orçamento público. Muitos pacientes fazem absolutamente todo o tratamento pelo plano de saúde. No momento que o plano de saúde se recusa a dar uma medicação importada, por exemplo, eles judicializam em relação ao sistema público de saúde. Outro apontamento feito por esse estudo internacional, que a judicialização ela pode vir, sim, a melhorar a resposta governamental, ela não é totalmente nociva, né, para o poder público, e exige mudanças sistêmicas que beneficiem grupos vulneráveis. Em conclusão, esse estudo internacional trouxe 4 situações em que o impacto ele é preocupante, em que o impacto seria negativo. A primeira delas, quando o acesso à justiça é relativamente fácil, porém, os altos custos judiciais acabam afastando os mais pobres. Isso já está mitigado com a criação da própria Defensoria Pública e pela assistência judiciária gratuita. Um segundo item, quando o judiciário ele desconsidera totalmente o custo-efetividade e interpreta o direito à saúde como um direito absoluto. Quando o sistema jurídico em que decisões judiciais vinculam apenas as partes, que a gente sabe que massivamente as ações judiciais elas são individuais, poucas ações são utilizadas realmente para modificar a política pública como um todo, mas já existem, principalmente aqui na 4ª Região, nós já temos inúmeras ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público Federal, instando o poder público a analisar uma nova tecnologia que respeite aquele prazo da Conitec de 180 dias, o prazo de incorporação, o prazo de fornecimento. Nós já temos esses tipos de ações aqui na 4ª Região. E, por último, que eu já referi também, a questão do custeio de alguns itens judicializados, que, ora, o plano de saúde fornece, quando não fornece, o poder público o faz por meio da judicialização. Um outro apontamento, que a maior parte da judicialização ela é em relação a medicamentos e tratamento médico hospitalar, então é a terapêutica integral, basicamente. Nos últimos anos, tem uma tendência de aumento gradual de ações individuais, sobretudo e majoritariamente na justiça estadual, e o patrocínio, ora é privado, ora é público pela Defensoria Pública da União. O TCU também analisou a questão dos bloqueios e do sequestro de verba pública. Ele é visto, sim, pelo TCU como um problema dentro da judicialização, porque, afinal de contas, aquela conta de orçamento que é constrita, ela atende não só a demandas judiciais, mas também atende às demandas administrativas, né? No final das contas, o buraco é o mesmo, né? De onde sai o dinheiro público.
Ele salientou que a questão do bloqueio e do sequestro para atendimento de ordens liminares ou para cumprimento de decisões judiciais na saúde, ela é uma construção jurisprudencial. Aqui eu me permito fazer só uma observação em relação ao bloqueio de contas públicas da União, que muitos juízes questionam. Porque a União tem uma posição muito confortável, porque a gente não consegue encontrar contas, enfim. É uma questão operacional, gerencial. Quem gerencia a conta do Tesouro Único, que seria a conta da União, é a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, o que eu sempre digo para os magistrados é: por que a Caixa bloqueia e o Banco do Brasil não bloqueia? Né? Se fosse uma conta alcançável pelo Bacenjude, e não é algo novo, não é porque criaram o Bacenjude, a União foi lá, tirou todo o dinheiro da conta. Não, isso sempre existiu, sempre foi dessa forma, é uma questão operacional. Agora tramita em Brasília uma ação para a criação dessa conta passível de bloqueio para atendimento das contas, das decisões em saúde. Mas o que acontece? Quando a Caixa consegue bloquear uma conta, ela é uma conta com destinatário determinado, como nós dizemos. Aquele dinheiro já saiu do Tesouro e tem algum propósito próprio. Então, a gente já teve contas de programas do próprio Ministério da Saúde, nós tivemos o programa de Volta para Casa, bloqueado inúmeras vezes. O programa de Volta para Casa, ele alcança numerário, dinheiro para algumas famílias, para que elas possam realizar o tratamento fora e depois retornar. Né? Na verdade, é uma política de amparo aos pacientes. Então, só para esclarecer que não é má vontade, não é algo de agora da União. É que sempre foi assim. E quem gerencia a conta, que seria capaz de fazer um eventual bloqueio, é a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, quando esses bloqueios existem, é um bloqueio para destinatário determinado, não o Tesouro em si. Outro apontamento que o TCU fez nesse acórdão é em relação aos medicamentos sem registro na Anvisa, que eles representam um risco sanitário potencial e têm um impacto elevado, porque, geralmente, quando não tem registro na Anvisa, ele é um medicamento importado, que ele não é comercializado aqui, então o custo dele é muito mais caro de aquisição pelo Ministério e também pelas secretarias de saúde. Os dados coletados indicam que o impacto da judicialização da saúde ele é mais intenso no nível estadual, isso eu já tinha referido, o aumento da judicialização de 2013 para 2014. Quais foram as conclusões do TCU nesse acordo? Identificaram-se 5 causas centrais para o aumento da judicialização. A questão das novas tecnologias, né, que o sistema público não consegue acompanhar. Realmente, nós temos, por exemplo, PCDTs de 2012, por exemplo. 5, 6 anos para a medicina evolui muito. Né? Então, realmente, o Ministério não consegue acompanhar essa evolução no mundo ideal, né, deveria. A revolução tecnológica, a questão da internet, como eu já comentei, que hoje em dia todos têm acesso à informação pela internet. Então, os pacientes acabam tomando ciência da existência de experimentos, de procedimentos experimentais, de novas medicações, e que não são oferecidas em âmbito nacional. As condições de oportunidade do litigante, muito mais fácil o acesso à justiça. Casos de prescrição médica, prescrevendo medicamentos sem registro na Anvisa, ou de procedimentos que não são autorizados, são off-label, no caso. E há indícios da existência de redes de relacionamento com indústria farmacêutica, associações de pacientes, advogados, médicos, que nós bem sabemos que é um campo fértil para a fraude. Outra conclusão no que concerne as ações tomadas pelos entes públicos, nesse caso, qual era a reação dos entes?
quais eram as atitudes que os entes públicos tomavam frente a essa judicialização. Eles apontaram algumas deficiências. Insuficiência de controle administrativo das ações de saúde. Isso até o ano passado a gente verificava no Ministério, até como representante judicial. Não é que nós temos má vontade de prestar informações, é que elas não existem. Se nós não prestamos, é porque elas não existem. Não nos passaram essas informações. A dificuldade não é só dos magistrados, quando oficiam diretamente, por exemplo, o Ministério da Saúde, né? Há uma desorganização interna muito grande que está sendo combatida aos poucos. Depois, analisando as recomendações do TCU para o Ministério, a gente vai verificar que já houve um avanço, pequeno, mas já houve. Apontou também a judicialização de itens não incorporados e sem registro na Anvisa, mas também a judicialização de itens fornecidos pelo SUS. Nós temos um exemplo, por exemplo, de 2 ACPs. Nós temos ACPs para tratamento de hepatite, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Que, nesse caso, é uma deficiência da política pública. A implementação parcial também de recomendações do CNJ pelo Poder Judiciário, que mais adiante eu vou especificar, e a ausência de procedimentos sistematizados regulados para ressarcimento interfederativo. As recomendações do Ministério da Saúde. A cada item que eu disse anteriormente corresponde a uma recomendação. Então, eles recomendaram melhoria de controle administrativo. O Ministério da Saúde ele tem se organizando como saber a quantidade de ações e informações sobre as ações. Quais são os medicamentos? Onde há maior judicialização? O Ministério da Saúde é de âmbito nacional. Então, eles têm como levantar esses dados. Eles têm, como eu digo, a faca e o queijo na mão. Só não se organizam por uma questão de escolha. Outra recomendação, diminuir os gastos com os medicamentos judicializados. E essa diminuição do gasto, frise-se, não é descumprindo, não é através dos descumprimentos. Essa ideia que alguns gestores têm de que a judicialização da saúde se combate afrontando decisões judiciais, ela é totalmente equivocada. Aqui, essa diminuição do gasto, por exemplo, fazendo compras agrupadas, adotando atas de registro de preços, coisas que o Ministério da Saúde não adota e não adotava. O que acontecia? Entra uma ação judicial individual, tem uma decisão determinando, ordenando o fornecimento daquela medicação, eles abrem um procedimento de compra para aquele paciente. Aí, uma dispensa de licitação para aquele paciente. Então, agora, eu vou falar um pouquinho mais adiante, eles estão adotando compras agrupadas, já está melhorando, né? Vão adotar agora atas de registros de preços. Tendo atas de registros de preços, é muito mais fácil. Entrou uma ação judicial, aquele medicamento está na ata, eles somente solicitam para o laboratório. Não precisa passar pela fase do procedimento licitatório. Então, há sim como diminuir os gastos, e isso não significa descumprimento de decisões judiciais. E melhoria nos procedimentos de ressarcimento interfederativo. Como eu falei, os ressarcimentos eles são geridos por cada secretaria finalística, basicamente a SAS e a SCTI, e cada um exige a documentação, exige os itens que deseja. Não há uma uniformidade. E isso é uma reivindicação de inúmeros estados. Uniformizar um procedimento para que, de antemão, se saiba quais são os documentos que precisa, como vai se dar a instrução, a adoção de um formulário, para facilitar, né, esses pedidos administrativos de ressarcimento. E isso dificulta muito essa ausência de uniformidade. Aqui é mais pormenorizado as recomendações do Ministério da Saúde, principalmente o controle administrativo das ações, que isso deve haver, isso é básico. Né? Para vocês terem uma ideia, todo o quantitativo e dados qualitativos que a gente tem da 4ª região, que eu vou apresentar mais adiante, ele é feito de uma tabela manual do Excel que a Procuradoria faz. Que nós temos servidores que alimentam essa tabela, porque tu pergunta quantas ações
tem no Rio Grande do Sul do medicamento X, o Ministério não sabe dizer. Então, esse controle ele é feito, por exemplo, manualmente aqui na 4ª Região pela Procuradoria. Agora, tu pergunta em relação a outros estados, o Ministério não vai saber dizer. Aqui, o TCU recomendou expressamente a criação de uma coordenação núcleo ou congênere para centralizar todas as demandas judiciais. E isso foi feito. Imagina, esse acórdão ele é de agosto de 2017. O Ministério da Saúde ele já estava se movimentando nesse sentido e criou, em outubro de 2017, o Núcleo de Judicialização. Esse núcleo concentra todos os cumprimentos e todas as ações judiciais. Esse núcleo, atualmente, está fazendo o levantamento de todos os dados da judicialização e nós esperamos que agora, sim, eles consigam dizer quantas ações do medicamento X existem, né, na Justiça Federal, tramitando na Justiça Federal. Isso eu acredito que em pouco tempo esses dados eles terão. É bem trabalhoso, porque são milhares de ações, mas eles já começaram a fazer esse levantamento. Atualmente, esse antes núcleo agora é uma coordenação geral de gestão de demandas judiciais em saúde, né? Então, todos os cumprimentos passam por essa coordenação. O que a representação judicial faz? O advogado da União ele elabora um documento chamado parecer de força executória e encaminha para a consultoria jurídica dentro do Ministério. A consultoria jurídica dentro do Ministério ela é a Advocacia Geral da União, ela é a AGU ainda. E a consultoria jurídica encaminha, então, para a CGJude, que a gente chama agora. Então, tudo passa por essa coordenação, tudo que envolve ações individuais. As ACPs, as ações coletivas, elas ainda continuam diretamente nas secretarias finalísticas. Então, todas as informações sobre cumprimentos, por exemplo, quem nos dá é a CGJude. Atualmente, é essa coordenação. Aqui são outras recomendações também do Ministério. Eu realmente recomendo a leitura desse acórdão. Ele é bem extenso, ele tem 55 laudas, mas ele é bem esclarecedor em relação à judicialização. Aqui, sobre a implementação das recomendações do CNJ, eles destacam a recomendação 31 e a recomendação 43. Destacaram a questão dos convênios, os convênios em relação aos NATs, né, ao NAT-JUS, a questão da especialização das varas. Inclusive, eles destacaram expressamente a especialização das varas de Curitiba e de Porto Alegre, aqui na 4ª Região. E também a recomendação de inclusão de legislação de direito sanitário no concurso de ingresso para a magistratura e também nos cursos de formação, vitaliciamento e aperfeiçoamento. Aqui a questão da implementação da Resolução 238, sobre a criação dos comitês estaduais de saúde, sobre a especialização das varas de saúde, onde há mais de uma vara da Fazenda Pública, e a criação de sítios eletrônicos de acesso a bancos de dados. Vocês me perdoem, que agora eu vou ter que dar uma corrida. Outra recomendação do CNJ em relação ao Poder Judiciário foi a criação das varas especializadas. Eles enalteceram a iniciativa da 4ª Região, que foram a de Curitiba, a de Porto Alegre, foram as primeiras varas especializadas. Aqui, falando rapidamente da evolução do gasto público com as demandas judiciais, aqui é gasto do Ministério da Saúde. Como ficou pequeno ali, deixa eu... Então, a gente vê, na última década, esses dados aqui são de 2007, 2016. Alguns já devem ter tido acesso a esses dados, eu já mostrei em outras ocasiões. Mas nós verificamos que, em 2007, a gente tinha um gasto de 23 milhões e pulou para 2016 a quase 1 bilhão e 300 milhões, esse gasto com a judicialização. Todos esses são dados do Ministério da Saúde. São dados oficiais do Ministério da Saúde.
Aqui, essa tabela, esse 1 bilhão e 200 e poucos milhões, eles são somente em relação à aquisição de medicamentos para atender ordens judiciais. Só medicamentos, não estão incluídos nesse quantitativo cirurgias, nem internações, nem o custo chamado custo administrativo, que é o custo com transportadora, com publicação no Diário Oficial, por exemplo, com os custos da licitação. Aqui são o gasto com os depósitos judiciais. A gente teve uma queda substancial em 2016. Esses depósitos judiciais, eles não incluem o ressarcimento interfederativo, é só para cumprimento mesmo de decisões judiciais. Aqui é um outro gráfico com a evolução, com a soma do gasto com aquisição de medicamentos in natura e com os depósitos, que dá 1 bilhão e 300 milhões, mais ou menos. Esse aqui é o dado que eu queria chegar, que é o dado mais recente do Ministério da Saúde. Então, a gente tem, em 2016, 1 bilhão e 252 milhões com gastos com medicamentos, com compra in natura de medicamentos. Em 2017, nós observamos uma queda, só que nós bem sabemos que nós tivemos um problema gravíssimo de descumprimento de ordens judiciais, já do final de 2016 para agora, então não é um dado muito enaltecedor, né? Nós bem sabemos qual foi a dificuldade do ano passado e que nós estamos enfrentando ainda em 2018. O que o Ministério da Saúde diz oficialmente? Que com a criação desse núcleo de judicialização, que hoje em dia é uma coordenação, absolutamente todas as ações saíram das secretarias finalísticas e foram concentradas naquela coordenação. E não se tinha pessoal suficiente para esse enfrentamento. Então, teve muito trabalho represado, por assim dizer, e houve um descumprimento massivo de ações judiciais. E em 2018, de janeiro a abril, já temos um levantamento de gasto de quase 290 milhões só no primeiro quadrimestre. Esses também são dados oficiais do Ministério da Saúde. Então, aqui são dados de 2016, que são os 10 medicamentos mais demandados em 2016. Mais demandados, não, desculpa, que teve um maior gasto de dinheiro público para aquisição, que foi com esses 10 medicamentos em 2016. Esses medicamentos foram para atender apenas 995 pacientes e representaram mais de 1 bilhão do gasto público. Então, daquele gasto de 1 bilhão 200 e poucos reais, 1 bilhão 138 foi só para atender a aquisição de 10 medicamentos. Aqui é a mesma representação, só de uma forma diferente. Eles correspondem a 91% do gasto público com judicialização, apenas para 10 medicamentos. Esse outro gráfico demonstra as aquisições para medicamentos sem registro na Anvisa, que eles correspondem a mais de 60%. Também dados todos de 2016. Esses dados estão um pouquinho defasados, mas são os dados que o Ministério ainda nos fornece. Não tem esse quantitativo em relação a 2017 e 2018. Aqui, só rapidamente, é um dado da questão dos mais pleiteados na 4ª região. Os 10 mais. Nós podemos observar, em 2016, nós tínhamos ainda um boom de judicialização da fosfetanolamina sintética, que em 2017 e 2018 nós já não vimos, né? E temos ranibizumab, bevacizumab, que todos vocês já estão acostumados a enfrentar. Aqui, só ilustrativamente e rapidamente, aqui os 5 mais do Rio Grande do Sul, 2016, 2017 e 2018. Houve pouca alteração também. Nós víamos ainda a questão da fosfetanolamina, que não vemos mais. Aqui, Santa Catarina. E Paraná. Depois, esses dados eu posso passar para vocês. É isso. Agradeço
a atenção de todos e fico à disposição.